Então, pessoal, retornando, então, para a segunda parte da nossa primeira aula de linguagem de programação, iniciamos com o fluxo de dados, que são aqueles comandos que vão nos proporcionar fazer a interação homem-máquina, né? A entrada e a saída de dados, fazendo com que essa comunicação efetivamente aconteça. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre são os códigos de controle. Nós vamos utilizar esses códigos de controle agora para fazer a entrada e a saída de dados do nosso programa, tá? Então, o que acontece? O que eu quero que vocês priorizem a princípio é o código de controle para o tipo inteiro, tipo caractere, ponto flutuante e string, tá? Então, o %d é sempre utilizado quando a gente quer capturar um valor do tipo inteiro, ou seja, um valor numérico inteiro. O %c, sempre quando a gente quer capturar um valor do tipo caractere. E o %f, quando nós queremos capturar um valor do tipo real, um valor numérico real. Então, e o %s quando nós queremos capturar um valor do tipo string, uma cadeia de caracteres, seja um conjunto de letras, um conjunto de letras e um conjunto de números, e assim sucessivamente. São um conjunto de caracteres, seja alfanumérico ou não, tá? Então, esses são os códigos de controle que, a princípio, a gente precisa saber. Também para o tipo primitivo inteiro, seja o int, né, nós temos o %d ou %i. E aí a gente vai ver isso ao longo do nosso semestre. Depois de memorizarmos os códigos de controle, vamos verificar qual é o nosso comando de saída de dados, ou seja, qual é o comando que me permite disparar para a tela do usuário uma informação, ou conteúdo armazenado em memória, né? Então, é ele que me proporciona a disparar informações na tela do usuário. No nosso caso, é o comando printf. A partir do comando printf, que está disponível na biblioteca padrão de input, output, stdio.h, nós passamos sempre para ele uma string de controle que fica delimitada por aspas duplas, seguida de uma lista de argumentos. E ao final do printf sempre temos ponto e vírgula. Então, para nós entendermos melhor esse comando printf, eu coloquei 3 exemplos. Coloquei lá o printf, a nossa string de controle entre aspas duplas, seguido da lista de argumentos. Então, nós temos lá no printf, no primeiro printf do exemplo, né, um contra/t %d. Então, o que acontece? O %d nós vimos que é um código de controle referente ao tipo primitivo do tipo inteiro. E na lista de argumentos, eu estou chamando idade. Idade é uma variável que deve ter sido declarada anteriormente para chegar a ser impressa na tela. E o contra/t é um código que vai dar tabulações na tela. Então, se eu botei um contra/t, ele vai dar uma tabulação antes da expressão do conteúdo que está armazenado na variável idade. Não sei se eu quero mostrar na tela do usuário o conteúdo de uma variável. Lá na string de controle, eu tenho que dizer qual é o código de controle frente ao conteúdo da variável que eu quero imprimir na tela. Ele pega, então, o conteúdo da variável e dispara para a tela. No segundo printf, nós temos mais uma string de controle, seguido de uma lista de argumentos. Vocês vão notar que eu tenho um contra/n na string de controle, um contra/t e um conjunto de caracteres formando a mensagem. Seu peso é tanto. Ah, mas hoje você tem um %c e um %f. É o caractere que eu quero imprimir na tela, que é representado pelo código 130 da no caso do E com acento agudo. E o %f é o código de controle referente a uma variável do tipo float, no caso, peso, que ele vai disparar para a tela do nosso. E o contra/n que vocês estão vendo, ele é um comando para dar quebra de linha. Tá? Então, tem uma quebra de linha antes de imprimir o conteúdo e uma quebra de linha após a impressão do conteúdo na tela.
No terceiro printf, eu tenho só uma mensagem que eu estou disparando para a tela. Então, vocês vão notar que eu tenho somente a string de controle, porque eu não estou disparando para a tela nenhum conteúdo de variável, nenhum código de controle. Apenas uma mensagem com a mensagem boa noite. Então, eu tenho contra barra N para dar quebra de linha, contra barra T, contra barra T, contra barra T, para dar 3 tabulações para centralizar a mensagem. E, ao final, 2 contra barra E. Então, quebra de linha, que é a nossa tabulação. Percente C, o código de controle para um caractere, percente D, o código de controle para o inteiro, e o percente F para um valor do tipo real. A partir do comando de saída, nós temos também o comando de entrada, que vai capturar do mundo externo a informação e armazenar em memória para ser utilizado posteriormente. No nosso caso, scanf. Vocês vão notar que também o scanf ele está contido na biblioteca stdio.h, ou seja, o stdi.h, né, para entrada e saída de dados. E aí, a partir do scanf, eu sempre passo para ele uma string de controle, seguida de uma lista de argumentos também. E, ao final, ponto e vírgula. Então, no scanf, eu estou capturando a informação do mundo externo. Então, o que eu tenho que dizer? Ó, eu estou lendo um tipo primitivo tal, que eu vou armazenar em um endereçamento de memória referenciado por tal variável. Então, o que acontece? Vocês vão notar que a string de controle a partir do scanf, ela diz qual é o tipo da informação que eu estou buscando no mundo externo. Vírgula, o e-comercial está dizendo em qual endereçamento de memória eu vou alocar a informação que está sendo representada pela variável idade. Então, se eu me esquecer de colocar esse e-comercial, em 3 segundos a minha aplicação para de funcionar, porque eu esqueci de dizer para o sistema operacional que em algum endereçamento de memória referenciado por determinada variável, a informação vai ficar alocada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter. No segundo scanf, vocês estão reparando que eu tenho %f e %f, ou seja, eu estou lendo 2 variáveis do tipo float, ou seja, eu estou dizendo, ó, você captura do teclado um valor do tipo float e armazena no endereçamento de memória referente à variável peso. Tecla Enter, captura outro valor do tipo float, armazena em endereçamento de memória referenciado pela variável altura. E aí ele vai ler 2 informações em um mesmo scanf. E eu tenho que lembrar sempre, pessoal, após printf, ponto e vírgula, após scanf, ponto e vírgula também. Então, esses são os 2 comandinhos básicos para fazer a interação homem-máquina, ou seja, entrada e saída de dados. Depois do nosso primeiro exemplo, ele está na página 48 do nosso material completo. Tá? Ele diz o seguinte para nós. Eu tenho um problema a qual eu tenho que resolver criando um programa em si, tá, pessoal? Então, ele diz o seguinte, efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, utilizando-se um automóvel que faz 12 km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Desta forma, será possível obter a distância percorrida. Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizados na viagem. O programa deverá apresentar os valores da velocidade média, o tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros de combustível usados na viagem. E aí, como eu falei lá na nossa primeira aula, né? Primeiro passo para nós, ler atentamente o enunciado e depois começa a buscar as informações de entrada, as informações de saída e as transformações que eu faço as iniciais para chegar às saídas especificadas. Né? Então, eu tenho um estudo do problema proposto a ser feito, onde eu identifico o que são meus dados de entrada, ou seja, o que o usuário me fornece para que eu possa, então, calcular, processar esses dados e fornecer o que vai solucionar o meu problema proposto ao final. Então, o que eu tenho ali? O estudo do problema proposto. Dados de entrada. Então, lendo o problema proposto, eu defini que eu tenho como entrada de dados o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Então, eu tenho que pensar no seguinte, pessoal. Se eu for buscar do mundo interno o tempo gasto na viagem, quer dizer que eu vou pegar uma informação, vou armazenar em memória para ser utilizada posteriormente. Então, o que eu preciso? Alocar um espaço em memória, onde a informação vai ficar efetivamente armazenada para ser utilizada posteriormente a partir das minhas instruções.
Então, para o tempo gasto na viagem, eu preciso alocar o espaço de memória, que foi o caso da minha variável tempo. E qual é esse tipo primitivo? Eu preciso armazenar o tempo. Então, eu vou armazenar um valor inteiro, vai ser só em horas, né? Ou em minutos, vou armazenar inteiro. Os dados de entrada também tenho a velocidade média durante a viagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alocar no espaço em memória, onde a informação vai ficar efetivamente armazenada para ser utilizada posteriormente. Então, o que eu fiz? Eu declarei uma variável VM, que é a velocidade média, e ela vai ser do tipo inteiro. Vou botar uma velocidade inteira, tá, pessoal? E aí, a chave dos dados de entrada tem que verificar os meus dados de saída. Eu tenho que mostrar para o usuário que, a princípio, vai solucionar meu problema proposto. Então, ele pede que eu leia o tempo gasto na viagem, a velocidade média durante a mês e mostre no final o tempo gasto, a velocidade média, que eu já tenho que é na entrada, calcular a distância percorrida e a quantidade de combustível gasto. Então, o que eu tenho a princípio? A princípio, eu tenho velocidade média e tempo gasto. O que eu não tenho? Distância percorrida, vou ter que calcular. Segue o processamento. Quantidade de combustível gastos, não tem, vou ter que calcular. Ok. Então, com aqueles dados de entrada, como é que eu chego aquelas duas saídas que eu não tenho ainda? Calculando. Então, se eu tenho tempo gasto na viagem, velocidade média, eu posso calcular o quê? A distância. Mas como que eu calculo? Velocidade de tempo. Então, lá nos processamentos de transformações, eu vou colocar que a minha distância percorrida vai ser velocidade vezes tempo. Calculei. Depois, como é que eu vou achar a quantidade de combustível gasto? Eu sei que o meu carro faz 12 km por litro, então, para me calcular a quantidade de litros de combustível gasto, eu vou fazer a minha distância percorrida dividido por 12. Acabei de calcular. Então, com o estudo do problema proposto, eu vou construir o meu programa. Então, o que nós temos ali? Tenho a entrada, eu faço eu capturo os dados do mundo externo, eu processo esses dados e, por último, eu mostro o resultado. E aí vem o meu programa. Primeiro passo, né? Então, eu vou trabalhar com comandos de entrada, saída e atribuição de dados, certo? Então, entro os dados, comando de entrada. Processo os dados, atribuição. Envio os resultados, saída. Então, vamos lá. Então, eu preciso da minha biblioteca include stdio.h, que é para fazer a entrada e a saída de dados, ou seja, para trabalhar com printf e scanf. Preciso da minha biblioteca stdlib.h, porque o que acontece? Eu vou ter que utilizar a minha função system para dar uma parada de tela, tá? Então, para dar a parada de tela, system pause. Então, stdlib.h para que eu possa trabalhar com essa função. Como eu sei que meu automóvel faz 12 km por litro, o 12 é uma constante. Sendo uma constante, então eu vou definir ela como uma constante dentro do meu programa. Então, eu tenho lá, sustenido define, consumo 12. Então, é porque meu carro faz 12 km por litro. Função main, que é a minha função executável, a partir dela tudo vai acontecer e entre chaves eu coloco lá. E foram as minhas variáveis definidas dentro da análise do problema. Eu defini que eu tenho tempo, velocidade média, que é VM, e distância percorrida, que é DP. Todas do tipo inteiro. E do tipo float, eu tenho a quantidade de litros de combustível na viagem. Então, peço para o meu usuário entrar com o tempo e a velocidade média. Vocês estão vendo que eu tenho ali, printf, tem duas tabulações, consumo de combustível. Como eu quero combustível, é uma palavra que trabalha com um i com acento agudo, eu preciso buscar lá na tabela ASCII qual é o código de controle referente ao i com acento agudo. No meu caso, 161. E aí eu imprimo exatamente naquele local onde eu tenho o C do código de controle referente ao caractere, o i com acento agudo. Depois, printf,
uma quebra de linha e uma tabulação, e eu peço para o meu usuário tempo gasto na viagem. Estou solicitando que ele me forneça essa informação. Scanf para colocar o ponto de seção ao lado da mensagem, e eu digo, scanf, captura do mundo externo o valor do tipo inteiro, que é o int, entre aspas duplas, minha string de controle, %d, código de controle, armazena o endereçamento de memória, que é o meu comercial, está sendo referenciado pela minha variável tempo. Então, estou fazendo a entrada do tempo que ele levou na viagem. Solicito, então, a partir do printf, a velocidade média que ele percorreu. Leio essa velocidade média com scanf. Então, %d, em algum endereçamento de memória, referenciado pela variável vn, vai ser armazenada a informação. Calculo, então, fiz as entradas do tempo, da velocidade, eu calculo vezes o tempo. Calculei a velocidade vezes tempo, eu calculo o número de litros de combustível gasto. Aqui eu estou fazendo um teste, pessoal. Olha só. Eu tenho dois valores inteiros, que é a distância percorrida e o consumo. E estou dividindo o outro. Se os dois estão inteiros, ele me retorna um valor inteiro, o resultado inteiro da divisão, mas eu quero o valor float, real. Então, o que eu faço? Um cast. Então, notem que eu tenho cast ali, float, entre parênteses, distância percorrida dividido pelo consumo, que é 12, lá em cima, estão vendo? Aí calculei a quantidade de combustível gasto. System CLS é o comando que vai limpar a tela, ou seja, limpa a tela e as informações e mostra só as minhas saídas. A partir do coloco as minhas saídas na tela, né? Consumo de combustível durante a viagem. Tempo gasto na viagem e chama a variável tempo para que ela imprima exatamente onde está o código de controle %d, o tempo que foi levado para fazer a viagem. Velocidade média, %d, chamo a variável vm para colocar naquele local exatamente a velocidade média durante a viagem. Distância percorrida, chamo na string de controle a variável para colocar exatamente no local referente ao %d. Printf, litros de combustível utilizados. Chamo a variável que recebeu o cálculo do litro de combustíveis utilizados na viagem para colocar no lugar do %.2f. O que é %.2f? O %.2f indica, eu vou imprimir um valor do tipo float, mas 2 casas decimais após a vírgula apenas. Tá, agora o que acontece? Vocês estão vendo que eu tirei vários %c ali, né? Para o combustível, para a média e assim por diante. Mas para que eu usei? Na distância também utilizei. Por que eu utilizei isso? Porque na linguagem C, ele foi um programa desenvolvido para se trabalhar com valores numéricos. Não de caracteres especiais não existe no inglês, né? Então, o que acontece? Eu preciso utilizar a tabela ASCII, que é a tabela utilizada para todos os computadores. Então, o que acontece? Eu tenho a tabela ASCII já lá disponibilizada para vocês. Sempre onde tem o código C, eu estou dizendo sempre um numérico que representa aquele caractere especial dentro da string de controle. Então, o que acontece ali? Velocidade média. Eu coloquei em %C. Controle 130. Depois, o A com acento circunflexo. Então, eu botei um %C no lugar do A com acento circunflexo. Na string de controle, na lista de argumentos, 131, que vale o A minúsculo com acento circunflexo. E aí eu consigo imprimir os caracteres especiais na tela. Bom, pessoal, eu sei que ficou um pouquinho complicado, mas está bem comentado ali no código, acho que dá para vocês entenderem um pouco. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, então, na próxima aula, eu entro com exemplos, eu construindo com vocês, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro essa parte de entrada e saída de dados, e deem uma estudada nesse exemplo aí,
para vocês verem como é que realmente ele se comporta, tá? Então, pessoal, vamos começar a... Nós já podemos, então, começar, né, pessoal, a construção de algoritmos. Então, na próxima aula, nos encontramos novamente.